Olá, bem-vindos a mais uma aula do Tutorial Mecânica. Nessa aula nós vamos dar continuidade ao cálculo de estruturas usando o método de energia ou os métodos de energia. Nesse caso, nosso objetivo é calcular o deslocamento vertical do ponto B aqui e também a rotação ou a inclinação desse ponto B. Então essa estrutura aqui é um pórtico, nós chamamos isso aqui de uma estrutura como um pórtico no plano nesse caso, e ele é formado por 3 segmentos de viga aqui. Então, ao contrário das vigas que seguem apenas uma linha reta, os pórticos são combinações de vigas com seções iguais ou diferentes, sujeitos aos mais diversos tipos de carregamento. Então são estruturas muito comuns na engenharia, tanto mecânica quanto civil, aí para construir as mais diversas estruturas de um prédio, de uma máquina, de um guindaste, coisas do tipo, tá? Além disso, os pórticos, eles, como a gente falou em outras aulas, geralmente são vigas longas, são compostos por vigas longas, onde o efeito de flexão é predominante em relação aos outros. No caso, estamos falando de pórticos planos, tá? E precisamos agora calcular essas informações usando o conceito de energia. Nesse caso aqui, nós consideramos um pórtico com propriedades de material, modo de elasticidade e momento de inércia de todas as seções constantes ao longo do trecho. Então nós temos aqui um pórtico engastado do ponto A e livre no ponto D de dado aqui. Então está submetido a essas diversas forças. E a gente também vai usar o teorema de Castigliano, no caso o segundo teorema de Castigliano, que é uma das aplicações dos métodos de energia. Então eu vou deixar na descrição do vídeo algumas referências para que você encontre esses materiais para estudos mais detalhados. Aqui nós vamos aplicar direto esse conceito, já resolvendo esse problema, tá? Então nós precisamos calcular o deslocamento vertical do ponto B e a rotação do ponto B. Além disso, é importante que a gente saiba traçar os diagramas. Já vamos ver por que isso é importante. Então, o teorema de Castigliano, já na forma resumida, não vamos mostrar a dedução dele aqui, isso está nos livros que eu vou deixar indicado na referência aí. Então eu posso calcular deslocamentos devido a forças reais ou fictícias ou rotações. E para vigas ou pórticos com efeito de momento fletor, essa é a expressão derivada da expressão de energia devido ao momento fletor, considerando o teorema de Castigliano. Sendo que M0 é o momento fletor com as cargas que estão aplicadas originalmente na viga. O meu M barra é o momento fletor para uma carga unitária. E eu vou aplicar essa carga unitária, somente ela, no ponto desejado. E essa carga deve ser compatível com o deslocamento ou com a rotação. Então, se for um deslocamento vertical, tem que ser uma força vertical naquele ponto. Se for uma rotação, tem que ser um momento fictício unitário aplicado naquele ponto, tá? Então, se fosse um deslocamento horizontal, força horizontal. Agora imagine o seguinte: esse pórtico é relativamente simples. Em estruturas mais complexas, imagina a gente traçar os diagramas calculando seção por seção, usando aquele método que a gente está acostumado lá no começo do estudo da resistência dos materiais. Então, ao longo do tempo, os engenheiros desenvolveram métodos práticos para traçar o diagrama de forma rápida, de forma mais rápida, mais prática, e além disso, a integração, essa integração aqui nós estamos vendo que é o produto de M0 vezes M1 integrado ao longo do comprimento, tá? Então os engenheiros também desenvolveram tabelas para fazer essa integração gráfica, considerando os tipos típicos de cargas que são aplicadas em vigas, por exemplo, carga distribuída constante, força pontual,
ou o momento concentrado, tá? Força concentrada e momento concentrado. E foram feitos produtos e gerou-se essas tabelas parametrizadas com relação a isso. Também essas tabelas são conhecidas como tabelas de integrais de produto ou tabelas de Kurt-Bayer, tá? Nessa integração gráfica. Você pode encontrar esse material no livro do Hibbeler de análise de estruturas, que está aí na referência do vídeo. O apêndice C apresenta essa tabela para você. E se você também fizer uma busca aí na internet, é possível que você encontre outras tabelas em outros formatos para diversos tipos de carregamentos, tá? Então é importante que você consulte essas referências. Então vamos lá. Então eu preciso calcular o meu M0 e o meu M barra. Então para a letra A eu vou ter um M barra específico, levando em consideração uma força vertical, já que eu quero um deslocamento vertical. Na letra B eu quero uma carga fictícia de momento, porque eu estou procurando uma rotação, ou um ângulo, uma inclinação, tá? E quem é o M0? O M0 nada mais é do que o diagrama de momentos devido a essas cargas originais que foram aplicadas na estrutura. Então vamos aplicar esse método prático para fazer esse cálculo. Então já deixei aqui preparado para a gente ganhar tempo, tá? Então lembrando que método de energia e cálculo de estruturas é um processo já mais avançado para engenheiros ou estudantes de engenharia já com conhecimento de diagramas. Então você já tem que estar fluente nesses métodos. Então o que acontece? Eu vou ter que calcular os momentos em todos esses pontos aqui, considerando essas vigas retas. Poderiam ser curvas também, tá? Arcos, mas no caso aqui nós vamos tratar apenas com essas retas. Então já calculei o momento respectivo nesses pontos, considerando que eu tenho um engaste aqui no ponto A. Então não tenho nenhum momento concentrado nesse ponto, o momento no ponto D é 0. E eu vou somando todos os momentos que estão chegando a partir do ponto D, depois até o ponto C, ponto B e ponto A. Nessa sequência, eu fazendo a somatório, e vou levar em consideração os lados tracionados e comprimidos da viga. Então no ponto D não tem nenhum momento concentrado aqui, essa força não gera momento, é 0. O momento do ponto C, eu vou ter o efeito da carga distribuída, já coloquei a resultante dela aqui na metade do segmento, tá? Então aqui é 2WA, essa carga distribuída aqui, faltou o A, tá? Então eu tenho 2WA na metade do comprimento, chegando aqui, e essa carga distribuída vai me gerar uma parábola. Então eu resolvendo aqui a resultante de momento fletor para uma carga distribuída nesse trecho, deu WA ao quadrado, e isso aqui nesse ponto vai ser WA ao quadrado, e aqui nós temos uma parábola, tá? Então está tracionando, essa carga traciona a parte superior, então por isso eu desenhei da parte superior. Isso aqui é uma parábola, tá? E o que acontece? Quando eu chego nesse ponto, no ponto C, tá? Então eu tinha WA ao quadrado. Só que agora eu tenho 3WA ao quadrado fazendo um movimento no sentido contrário no mesmo ponto. Então eu vou ter WA ao quadrado menos 3WA ao quadrado. Então agora eu vou ter WA menos 3WA menos 2, ou seja, eu vou tracionar do lado oposto, tá? Então aqui desse lado o momento vai ter esse salto, essa descontinuidade, e vai ser um valor de 2WA ao quadrado, tá? E agora eu vou olhar o valor que está chegando no ponto B. Então o somatório de todos os momentos, de todas as cargas chegando no ponto B, deu menos 3.
Menos 3 é o lado aqui onde nós traçamos o 2. Não temos carga distribuída, então a nossa distribuição aqui deve ser uma reta. Então eu tenho aqui, ó, 3WA ao quadrado, chegando aqui do mesmo lado, o lado negativo, e aqui eu tenho uma reta, tá? Então esse trapézio aqui representa o diagrama no trecho BC. Então agora vejam, eu tinha 3WA do lado negativo e estou fazendo um momento em oposição aqui de 3WA ao quadrado, num outro sentido, tá? Então eu estou girando 3WA ao quadrado aqui no sentido horário. Esse outro externo 3WA ao quadrado está girando no sentido anti-horário. Então 3 menos 3 dá 0 aqui. Então saltou outra descontinuidade em relação ao gráfico de momentos. Então eu tenho um momento concentrado num ponto, gera uma descontinuidade no diagrama, lembrando lá da resistência dos materiais básica, tá? E agora vamos ver a somatória de momentos chegando no ponto A. Então eu continuo do lado negativo, somando todos os efeitos de todas as forças chegando no ponto A. Então essa força, esse momento, essa força e essa força, considerando os respectivos braços de alavancas, já fiz o somatório aqui, deu menos WA ao quadrado. O nosso lado negativo que nós estamos considerando é esse lado aqui inferior. Então eu tenho aqui, nesse ponto, eu tenho menos WA ao quadrado. Como eu não tenho carga distribuída nesse trecho, esse diagrama aqui também vai ser uma reta. Então eu estou começando em 0 aqui. E agora eu tenho esse triângulo, e esse lado do triângulo aqui é WA ao quadrado. Como nós já calculamos aqui, a somatória de todos os momentos com os respectivos sinais chegando do lado de lá. Então, olhe que a nossa convenção aqui, eu estou traçando os diagramas do lado sempre tracionado, tá? Então isso aqui é uma parábola e isso aqui são retas, tá? Então, o efeito nesse trecho é tração em cima, nessa nossa referência aqui. Quando eu inverto o sinal para menos 2 aqui, eu estou tracionando agora do lado de baixo aqui, tá? E eu continuo negativo, menos WA ao quadrado, então eu tenho agora tração desse lado. Então a nossa referência é sempre desenhar do lado tracionado, ok? Então esse é o nosso diagrama M0 com os carregamentos originais. O próximo passo é calcular o M barra para o item A e o M barra para o item B. Então já deixei aqui previamente as minhas vigas do meu pórtico aqui, né? Então na letra A eu quero saber deslocamento vertical do ponto B. Nosso ponto B está aqui. Então eu tenho que aplicar uma força. Se é deslocamento, a força compatível é uma força vertical, deslocamento vertical, uma força vertical. E nós convencionamos chamar essa força vertical de x. E nesse método da carga unitária, essa força tem um valor 1, tá? E agora eu vou considerar que a viga está engastada nesse ponto e eu quero saber qual é o momento causado por essa força. Então, se o engaste está aqui do lado esquerdo, naturalmente eu não tenho momentos fletores nesses pontos aqui, porque esse ponto está livre para se movimentar, então ele está em comportamento rígido. Então eu tenho aqui 0 e tenho aqui 0. Todos esses trechos aqui estão antes da carga e o engaste está aqui. Então essa força vai me gerar um momento 1, força 1 vezes o braço aqui que tem a dimensão A. Então 1 vezes A. Então eu tenho um momento aqui no engaste devido à carga de A.
E como é uma carga concentrada, o meu diagrama é uma reta. Então, partindo do ponto B, porque essa força aqui está passando pelo ponto B, então não gera momento. Então esse é o nosso diagrama. Estou tracionando aqui na parte inferior da viga, tá? Já no item B, ele quer saber a rotação desse ponto. Então a minha carga fictícia tem que ser um momento. Então eu vou aplicar aqui um momento e vou chamar de x, e esse momento é igual a 1, carga unitária. Então momento gera rotação, força gera deslocamento. Um comentário é o seguinte: faz diferença o sentido para baixo ou para cima, nesse caso, ou horário ou anti-horário? Não. O que vai acontecer é que o seu diagrama vai ficar invertido. O lado que você considerou tracionado vai estar comprimido e vice-versa. Nesse caso, o resultado dos seus cálculos vai ficar com o sinal invertido, e aí significa que você fez uma hipótese errada. Então é como no cálculo de reação de apoio: se deu negativo é porque você chutou o sentido errado, você inverte o sentido e o módulo está com o valor correto, tá? Então, voltando para o nosso diagrama da rotação aqui do item B, um momento nesse ponto, o engaste aqui no ponto A, esse trecho do ponto D ao ponto B de bola está todo em movimento de corpo rígido, não tem flexão. Então, momento fletor aqui é zero, momento fletor aqui é zero. Então, eu tenho um momento constante entre o ponto A e o ponto B, de valor 1. Então, aqui é o nosso diagrama de momento. Ele é um retângulo aqui, e a intensidade desse momento tem a intensidade 1, porque é uma carga unitária, tá? Então, os três diagramas que nós precisamos estão montados. Eu tenho o M0, eu tenho o M barra do item A e o M barra do item B, usando o método prático, o método rápido para traçado dos diagramas, tá? Então agora nós precisamos aplicar o teorema, tá? Então vamos aplicar o teorema usando a integração gráfica. Então para o item A, nós temos aqui o deslocamento vertical do ponto B pelo teorema vai ser 1 sobre EI integral de 0 a L. Então veja, observe o seguinte aqui: como eu tenho três trechos, esse trecho, esse, coincidentemente aqui eu tenho momentos fletores zero. Então o produto de qualquer coisa por zero é zero. Então eu só preciso fazer a integral em relação a esse trecho aqui que tem comprimento A na nossa viga. Então esses trechos aqui tem comprimento A, que é o trecho AB. Então nosso limite de integração é de 0 até A. Então o que que diz a nossa integração gráfica? Então aqui, ó, o meu M0 do trecho AB, ele é, eu tenho um triângulo, e esse triângulo tem um valor aqui, limite de WA ao quadrado. E eu estou multiplicando esse triângulo por um outro triângulo que tem intensidade máxima que A. Então esse aqui é o meu M0 e esse aqui é o meu M barra. Então nós estamos falando aqui do trecho AB.
tá? Então, quando eu faço essa integral de duas retas com comprimento A, tá? Então, nosso comprimento aqui é A. Qual que é a fórmula partindo da tabela? Então, a nossa fórmula é 1 sobre EI na tabela de integral de produto. Então, eu vou ter A1 vezes A2, constantes aqui da integração, A1 vezes A2 vezes 1S dividido por 3. Então, quem que é esse A1? É a altura desse triângulo aqui começando no zero. Então, o A1 é igual a WA ao quadrado. O A2 é o meu valor desse segundo triângulo. A2 vai ser A. E quem que é o S? O S é o comprimento do meu trecho. O comprimento do meu trecho também tem intensidade A. Então, se eu fizer essa conta aqui, deslocamento vertical do trecho B, do ponto B, 1 sobre EI, WA a quarta, sobre 3, que é a mesma coisa que WA a quarta sobre 3EI. Então, esse é o deslocamento vertical do ponto B. Então, se eu fizer o mesmo raciocínio agora para o item B, que ele está pedindo a rotação do ponto B. Então, a rotação do ponto B, mesma maneira, o teorema de Castigliano para vigas, integral de 0 a L, comprimento aqui do trecho AB. Então, quem que era o nosso M0? É o mesmo triângulo de lado WA ao quadrado vezes, vamos lembrar aqui, nosso gráfico, eu tenho aqui um retângulo de lado 1. Então, esse retângulo de lado 1, então eu tenho aqui um retângulo, esse retângulo tem 1. Então, isso aqui é o nosso M0, isso aqui é o nosso M barra para o item B, tá? E essa integral aqui, na tabela de integrais de produto, tá? Eu tenho aqui 1 sobre EI, já resolvendo a integral diretamente, A1 vezes A2 sobre 2 vezes S. Quem é o A1? É o lado do primeiro triângulo aqui, que está dando A1. É WA ao quadrado. O meu A2, ele é o comprimento desse retângulo aqui, a base, a altura desse retângulo, no caso aqui, que tem a altura 1. E o comprimento aqui, nós estamos falando aqui do trecho AB, o comprimento é igual a A. Então, a rotação do meu ponto B é 1 sobre EI, A1 vezes A2, então vai ser WA ao cubo, A1, A2S, WA ao cubo, sobre 2, que é o mesmo que WA ao cubo sobre 2 EI. Então, essa é a nossa rotação do ponto B, tá? Então, lembrando o seguinte, se eu olhar da maneira como nós adotamos aqui os diagramas, então eu tenho aqui
tanto no caso da força vertical, o diagrama deu sentido para baixo. O retângulo também deu sentido aqui para baixo no trecho AB, tá? Se eu olhar esse triângulo aqui, eles estão com sentido também para baixo. Então eu não preciso corrigir os meus sinais aqui na minha integral. Se por acaso eu tivesse uma situação de um triângulo para baixo e outro triângulo para cima, nesse caso, eu teria que compensar o sinal aqui. A mesma coisa para o retângulo. Então eu tenho WA ao quadrado para baixo aqui, e eu tenho 1 também aqui para baixo em relação ao trecho AB. Então por isso eu não precisei fazer nenhuma compensação em relação aos sinais aqui, tá? Então esse é o método usando o teorema de Castigliano para cálculo de deflexões em vigas e pórticos, tá? E aqui nós fizemos um exercício já considerado avançado para o estudo da resistência dos materiais. Então é importante você conhecer o método prático para o traçado de diagramas e também a integração via tabelas de produto de funções ou tabelas de Kurt-Bayer. Então veja essas tabelas aí no livro do Hibbeler de análise de estruturas para você ter uma referência. O que pode acontecer é que essas constantes de integração aqui, da integração paramétrica nesse caso, tem nomes diferentes, A, B, C, L, etc. Mas o raciocínio é sempre o mesmo e o resultado é sempre o mesmo, tá? Então obrigado pela atenção. Vamos fazer mais exercícios aqui, também vamos fazer exercícios usando arcos, outros tipos de pórticos, para a gente exercitar esses conceitos. Também vamos fazer exercícios considerando estruturas hiperestáticas. Então o teorema de Castigliano permite que a gente faça também o cálculo de estruturas hiperestáticas, considerando aqui um caso particular do teorema de Castigliano, que também é conhecido como teorema de Menabrea, tá? Então esse foi o exercício usando o teorema de Castigliano. Espero que tenha ficado claro para você. Obrigado pela atenção, boas aulas e bons estudos. E para os meus alunos aí, boas provas. Um abraço e até mais.